aí levando, e eu vou sempre brincando com ela, brincando, cantando, escutando música de Deus, né? No Natal a gente vai escutando música de Natal, e ele brincando com ela, eu falei com ela assim, Mariana, sua irmã Júlia, ela é muito bonita, porque ela está falando da Júlia, né? E ela é bonita mesmo, papai, ela é muito bonita. E seu irmão, Igor, ele é bonito? Também, meu irmão é muito bonito. Mas quem é mais bonito lá em casa, você, o Igor ou a Júlia? Ele falou, não, nós três somos igual. Aí eu rio e eu gostei, né, da simplicidade dela, não colocar ninguém, colocar todo mundo do mesmo nível. Aí eu pensei, se lá em casa posso fazer isso não, lá em casa são 6 irmãos, tudo bonito, o feio lá sou eu. Mas só que ele fez, que ele fez bonito, me sinto bonito. E é isso que Deus quer de nós. Nós sentimos bonito porque se eu fosse feio também, eu não tinha casado, Eduardo. E graças a Deus, se eu casei, todo mundo é possível de casar. Mas aquilo... Hein? Ai, ai. Mas é isso, meus irmãos. Eu estou louvando muito a Deus. A gente vai trabalhar essa palavra de hoje. Eu estou fazendo 13 anos que prego a palavra de Deus. E eu posso falar com segurança. Isso me deixa muito feliz. Uma das coisas, quando eu comecei eu recebi o chamado para pregar a palavra de Deus, nas formações sempre falava. As apostilas de renovação carismática, os nossos formadores, que na época foi muito, sempre vinha pessoa diferente, a Clarete também fez parte, a Deneuza, e sempre falar que a gente nunca poderia pregar o achismo. Aí eu acho que aquilo eu vou pregar. Então, que o pregador católico, ele tem que pregar o que o magistério da igreja pede, o que a palavra de Deus pede. Então, isso me deixa muito honrado, que eu sempre tenho certeza que eu fiz isso. Pode procurar meus vídeos no YouTube, pode procurar áudio meu, sempre pregando o que está na palavra, o que está no magistério da igreja. Que às vezes é difícil para nós, mas é o melhor, pode ter certeza disso. A Santa Mãe, a igreja, sabe o que é melhor para nós. E a nossa conveniência humana às vezes deixa, pelo contrário, atrapalha a graça de Deus agir em nós. Porque muitas vezes nós corremos o risco de pregar uma igreja particular, aquilo que eu penso e não o que Deus pensa. Então eu se esforço no máximo para pregar aquilo que a igreja pede. Porque muitos, às vezes, pregam que realmente Jesus é presença viva na Eucaristia, que Nossa Senhora realmente intercedeu pelo milagre, o milagre aconteceu, que Jesus ressuscitou Lázaro, mas enquanto vai caindo para o lado do demônio, às vezes quer dizer que os evangelistas, melhor dizendo, eles não sabiam discernir o que era epilepsia, o que era uma pessoa possuída do demônio. Isso é impossível de acontecer, porque senão chama Jesus Cristo como incompetente. O Verbo se encarnou e se fez carne, desceu no meio de nós e treinou os discípulos, treinou aqueles 12 apóstolos para pregar o Evangelho. E 2 deles foram capacitados, 3 deles, me desculpa, Marcos, Mateus e João, para escrever o Evangelho. Lucas veio depois, como doutor em grego, ele veio depois, mas também escreveu desse Jesus Cristo, relata a passagem de Jesus no mundo como esse Senhor que deu a vida por nós na cruz, que morreu, que ressuscitou, que fez milagre, que expulsou demônios, e assim por em diante. Então eu louvo muito a Deus para esses 13 anos de caminhada, e muitos que virão em nome de Jesus, tenho certeza. Amém. Se depender da minha entrega à vontade de Deus, que eu vou até o final. Não vejo vantagem nenhuma nisso, mas Deus confiou, eu estou fazendo de tudo para permanecer nos dons que o Senhor me confiou. Amém? Vira para o irmão e fala com ele assim: você acredita que você é um escolhido de Deus? Você acredita que você é um escolhido de Deus? Eu acredito. Amém. Acredita mesmo? Tem alguém, seja sincero, tem alguém aqui que duvida que ele é um escolhido de Deus? Que é um eleito do Senhor? Tem alguém que duvida? Levanta a mão. Não tem ninguém, graças a Deus. E uma coisa, não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu. Mas que a decisão partiu do seu querer, do meu querer. Mas nós somos os escolhidos. Mas só para nós permanecermos na condição de eleito, nós sabemos muito bem que Jesus Cristo já ensinou o caminho a nós. O caminho
é estreito e a porta apertada. Estou mentindo? O caminho é estreito e a porta é apertada. Então, para entrar no céu, nós vamos ter que entrar no caminho meio fazendo força, porque não é fácil. Muitas vezes vamos pular fora do caminho, mas correndo para cá de novo, se esforçando, o Senhor nos levanta, mas o caminho é apertado. E muitas vezes quer pregar o Jesus Cristo como um mundo, de um caminho largo. Ele disse, a porta apertada. Muitos vão bater nela, eu não te conheço. Eu não te conheço. Para que isso é para fazer medo? Não. Porque é uma realidade de vida que nós temos que conquistar a cada dia, esse chamado nosso de escolhidos. É um presente que Deus nos deu. E nós não podemos perder esse título de ser eleitos em Cristo. Então hoje nós vamos trabalhar a transcendência em Cristo para nós entendermos um pouco. Abre a carta ao Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Carta do apóstolo São Paulo, a comunidade de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A paz da Ave Maria, 1494. Paulo vai dizer assim, à comunidade de Gálatas: eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Lê comigo todos, vamos repetir junto. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas, a salva de palmas, a palavra de Deus poderosa, nosso Evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos trabalhar em cima da pessoa de São Paulo. Claro, nessa comunidade, ele pregou como nunca. E nós sabemos que São Paulo deu a vida. Depois que teve esse encontro, que de Saulo teve a conversão para Paulo, e hoje como santo, a igreja dá a ele o nome justo de São Paulo, o apóstolo, no qual eu sou devoto e amo muito a vida de São Paulo. São Paulo andou muito preocupado com as comunidades da região da galáxia, que escreveu essa carta a essas comunidades. Nasceu a carta de Gálatas. São Paulo estava nervoso, estava cólico mesmo, enquanto ele escreveu isso para a comunidade, porque ele estava vivendo totalmente ao contrário daquilo que Jesus Cristo tinha ensinado a eles, aquilo que Paulo vivia e pregava. Eles faziam tudo ao contrário. Então Paulo começa no capítulo 1, a partir do versículo 6, falando com eles: ainda que desça um anjo do céu, pregando um evangelho diferente, não acredita, não existe dois evangelhos. Batia de frente com essa comunidade que não existe dois evangelhos, existe um evangelho só. Mesmo que descesse um anjo, não acredita, acredita naquilo que eu estou pregando. E ele vai exortando, bravo. Ele vai para o capítulo 3, no versículo 3, onde que ele fala: vocês começaram no espírito e agora estão acabando na carne. Ou seja, se a gente for meditar o Atos dos Apóstolos, a gente vê que o Paulo era apaixonado de fazer oração para batizar o povo de Deus, e ele receber isso que a renovação carismática católica prega, a infusão do Espírito Santo. E o Atos dos Apóstolos é rico de Paulo orando e as pessoas recebendo o Espírito Santo, oravam em línguas estranhas, em línguas poderosas, em língua do céu, a oração do Espírito Santo e muitos milagres e conversão continuava. E com certeza ele pregou isso à comunidade de Gálatas. Mas o povo se decidia pela carne. O povo não queria viver uma vida espiritual. E ele vai para o capítulo 4 falando que eu sofro com os dores de parto para que Cristo Jesus nasça em vocês. Ele exorta a comunidade como isso. Já pensou? Sofrer como dores de parto, querendo que Cristo Jesus nasça em cada um naquela região, naquelas comunidades. E o povo andou tudo ao contrário. Ele veio para o capítulo 5, que é o mais rico que eu gosto, que ele fala da vida carnal e da vida espiritual,
E ele fala: Cristo vos libertou para que verdadeiramente vocês vivem livre. O homem e a mulher que recebe essa infusão do Espírito, que começa a ter uma vida em Cristo Jesus, ele vive algo diferente que o mundo não tem como dar para nós. Não existe lugar nenhum a não ser na pessoa de Jesus e buscar essa transcendência em Cristo. Porque é transcendente, a vida muda, algo novo nasce em nós, algo novo chama a atenção de nós aonde que nós passamos. Quem não se lembra dessa passagem tão pregada dentro da renovação carismática, que os irmãos de São Francisco de Assis falou com São Francisco: vamos sair para pregar. O São Francisco falou: vamos sair para pregar. E chegou, deu a volta, voltou. Mas nós não pregamos o evangelho. Ele falou: às vezes não precisa nem te falar, prega com a vida. Porque São Francisco tinha certeza que Cristo estava nele, Cristo parecia na pessoa, naquilo que ele vivia, naquilo que ele era. Bastava ele andar, que a vida de São Francisco já era uma pregação. E Paulo insiste que todas as leis, o povo, além de viver a nova doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo, a igreja de Cristo, aquilo que Paulo pregava, queria voltar sempre nas leis. E Paulo bate no capítulo 5, no versículo 14, que toda lei termina em 2 preceitos: amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mostrando ele, exortando. Os desejos da carne, vai no versículo 17 do capítulo 5, é o contrário dos desejos do Espírito, e esse da carne, tentando, fazendo e pregando aquele povo para ele retornar no caminho no qual ele sempre estava ensinando. No versículo de 24 ele diz: aquele que é de Cristo crucifica a sua carne na cruz. Todo aquele que é de Cristo crucifica a sua carne na cruz. Então eu, como cristão, eu não posso viver os meus desejos carnais como Deus nos insiste. Claro, eu, você como humanos, nós caímos, mas eu preciso retornar. Eu sou chamado ao céu, eu sou chamado de viver ao céu, eu sou chamado de viver a transcendência em Cristo. Esse é o meu chamado. Viver a transcendência em Cristo. E aquele que é do Espírito, ele vai terminar no versículo 25, comporta segundo o Espírito Santo, segundo o homem novo em Cristo. E no capítulo 6 ele vem trabalhando a caridade, e no versículo 10 ele vai dizer: fazei bem a todos os homens, mas primeiro os irmãos da fé, os irmãos das igrejas, porque com certeza as comunidades da galáxia, as comunidades de Gálatas, eles estavam fazendo bem muito fora, esquecendo o povo. Dali os irmãos que estavam sofrendo ao redor. Qual o significado maior da palavra transcendência? A transcendência é enquanto você pega algo, a transcendência espiritual. É algo com os nossos atos normais, não é capaz de acontecer, a não ser o conteúdo que há na palavra de Deus, no conteúdo que há no Santo Evangelho, no conteúdo que há na espiritualidade do homem e da mulher que busca o Espírito Santo da forma certa, do jeito que o magistério da igreja nos ensina, do jeito que a palavra nos ensina, do jeito que a renovação carismática vem pregando. A renovação carismática não é um movimento separado da igreja, é lá dentro, tem um Wicks lá dentro do Vaticano que vem pregando para nós, trazendo essa espiritualidade da forma certa, no qual dentro de poucos dias vão celebrar com o Papa Francisco, lá em Roma, 50 anos, o movimento da renovação carismática, que transformou vidas de muitos, inclusive a minha. Eu sei, nós como os irmãos, vocês sabem como eu preciso melhorar, mas aquilo que eu já melhorei também, aquilo que vocês todos já melhoraram. Mas Deus não para aí o plano, nós temos algo maior. Então você, enquanto derrama, querendo fazer a vontade de Deus, buscando as coisas da forma certa, caindo e levantando, mas voltando para esse caminho estreito, as coisas começam a acontecer, o nosso comportamento vai mudando, que é um exercício diário, que é fácil, que não é fácil, não é fácil. Mas quando você há esforço, há entrega, muitas coisas depois vão acontecendo naturalmente. E as coisas vão
parecendo em nós que aos olhos humanos tem pessoas que não acreditam. Você acha que às vezes nós estamos no mercado e tem pessoas que nunca nos viram, que às vezes nunca vão nos ver de novo. Ele bate o olho na gente, nesse cara tem algo diferente. Porque é transcendente o nosso comportamento, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir. É ou não é? Pelo menos era para ser, eu estou esforçando, né? Amém. Amém. E o Espírito Santo vai e mostra a ele aquilo ali, que tem algo diferente naquela pessoa. É a mesma coisa, você chega perto do Papa. Você viu o Papa João Paulo II, que hoje é São João Paulo II? Gente, a presença de Deus nele era nítida. O Papa Bento XVI tem algo que você dá vontade de voar em qualquer um desses papas, porque a presença de Deus neles é muito forte. O Papa Francisco agora não é diferente. É algo transcendente. Quantos de nós assim, tem algo diferente no Papa? Claro, o cajado maior está com ele, a força do céu está com ele. Pecador igual nós, mas tem algo transcendente que não aconteceu na hora que ele virou Papa, não. Aconteceu na hora que ele se decidiu para Jesus Cristo, na hora que ele foi para o seminário, na hora que ele se tornou um padre consagrado, na hora que ele se tornou bispo, na hora que ele se tornou cardeal, na hora que ele se tornou Papa. A caminhada ele foi crescendo, vai ficando transcendente a espiritualidade que ele testemunha. A espiritualidade que ele testemunha. E mais ninguém tinha tanta autoridade como São Paulo. A transcendência do poder de Deus em São Paulo, ela era tão grande, que no Atos dos Apóstolos vai aparecer um Paulo cheio do Espírito Santo, que orava, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. O que é que diz a palavra? Que o lenço que Paulo encostava no Paulo já curava as pessoas, os panos. Paulo expulsava demônios no corpo das pessoas. Ele deparava com o inimigo e tinha autoridade. Tinha uns índios que tinham uma serpente forte lá, que se mordesse, morria mesmo. Paulo converteu aqueles índios, todas aquelas pessoas depois do naufrágio que estava ali, por causa de uma cobra super venenosa, que morreu, acabou. Mordeu em Paulo a mesma coisa do que nada. A transcendência, a fidelidade. O mal pode te morder, mas nada te destrói. Você pode passar, meu irmão, tempo difícil, mas nada te destrói. Você pode ter enfermidades que nada te destrói. Você pode falar mal de você que nada te destrói. Amém. Não tem nada que destrói a transcendência de Cristo em nós. Nós precisamos experimentar essa transcendência cada dia mais. João Paulo II, no seu livro, na transcendência do corpo, na teologia do corpo, ele vai dizer que o nosso corpo, olha só, um filósofo como ele era, um conhecedor espiritual como era o Papa João Paulo II, uma pessoa que tem um estudo sobrenatural, um homem super culto, principalmente tratando de filosofia, conhecimento da igreja, conhecimento humano, ele vai dizer que o nosso corpo revela quem eu sou. Por quê? Se eu sou de Cristo, por exemplo, meu modo de vestir é diferente. Vocês vão ver eu sempre na igreja, vocês vão ver eu sempre no hospital, vocês vão ver eu sempre com o padre, vocês vão ver eu sempre meditando a palavra, vocês vão ver sempre eu com o texto, vocês vão ver eu sempre na Santa Missa. Então o corpo revela quem que a gente é. Agora nós vamos fazer uma meditação, voltar nas comunidades de Gálatas. Será que o que acontecia ali, que Paulo voltou para exortar aquela comunidade, não acontece com nós? Infidelidade, pregando um Deus que não existe segundo a minha conveniência, segundo aquilo que eu estou pensando que é bom para você, mas não é, porque não tem poder de salvação. Será que eu comecei na renovação carismática, experimentando o Espírito Santo, e de repente hoje eu vivo uma vida toda carnal? Será que realmente eu tenho vivido essa liberdade em Cristo? Olha que nós meditamos que a palavra de Deus. E voltando no capítulo 2, o que Paulo queria era isso para eles. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tudo que Paulo queria se resume nesse capítulo 2, no verso 20. É Cristo que vive em mim. E é assim como a gente é de Deus, chega um tempo que é o próprio Cristo que está habitando em nós. Amém. E é um chamado, gente, de todos nós. Estou falando isso, não é para vocês, é para nós.
é para nós. E Deus com certeza irá cobrar nós um dia, mas e não com medo do chicote, mas por causa do amor derramado na cruz por nós. Amém. Por causa do amor à igreja, que muita gente que perseguiu a igreja, ou os que não perseguiram morreram, e a igreja está aí. Nós vamos passar, a igreja está aí. Defender a igreja a qualquer preço, porque ela vem salvando vidas no caminhar da humanidade, e vai salvar muitas vidas ainda. Eu não posso vir na igreja católica e sair sem procurar transcendência em Cristo, sem procurar uma verdadeira conversão, sem ter os frutos do Evangelho na minha vida. Na minha vida. Eu não posso. Tem que melhorar a minha vida. Tem que melhorar. Talvez você conhece muitos problemas que eu ainda preciso melhorar, mas se você conhecesse lá atrás, Deus me livre, você não chegava nem perto de mim. Então eu honro a Deus pelo aquilo que o Espírito Santo fez em mim. Mas não é fácil, tem que ser uma entrega, uma decisão diária. Senhor, eu te desejo, minha vontade não é rezar, mas eu vou rezar. A gente tem um dia com vontade, sem vontade, a gente come, com vontade, sem vontade, a gente vai trabalhar. Inclusive a transcendência em Cristo faz com que nós vamos para o trabalho com amor, buscar o nosso pão com amor, ir na Santa Missa com amor, vir no grupo de oração com amor. Quantos eu vejo servindo a Deus, cumprindo uma obrigação? Deus não quer isso. Deus não quer que nós cumprimos obrigação, mas eu vou por amor. Não é fácil, mas eu faço aquele trabalho em mim, coisa e tal, e você vem, faz o trabalho, cumpre a sua missão, na que você volta para casa, poxa, se eu tivesse ficado em casa. Então isso vai fazendo a nossa entrega, que é a transcendência em Deus, vai crescendo em nós. Há vários sinônimos na palavra transcendência, mas 4 me chamam a atenção, que é transformação, me chama muito a transformação, que é uma entrega, é algo diferente. Elevado faz parte também desses sinônimos, né? Elevado, te joga para cima, que te leva, sublime, é algo contemplativo. E a quarta que me chama muita atenção, tem mais sinônimos, mas a quarta, que é sobrenatural. Para nós conseguir esse sobrenatural no Cristo, nós temos um caminho. É acima de tudo, o Espírito Santo de Deus. Amém. Aquilo que a renovação carismática tem pregado, que não é privilégio nenhuma dela, é o privilégio, é missão que o próprio Espírito Santo deu esse movimento dentro da Igreja Católica, apoiado pela Santa Sé em Roma. E nós temos que buscar esse Espírito Santo, como Paulo pediu à comunidade de Gálatas e é para nós até hoje, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo como Paulo. Aí a gente pensa assim, eu nunca serei como Paulo. Por que não? Se Jesus falou que nós poderíamos fazer milagre até maior do que ele, prodígio até maior do que ele, podemos sim, meu irmão. Será que é possível de nós homens ser Paulo hoje dentro da igreja? Será que é possível de nós homens ser Paulo lá no nosso trabalho? Será que é possível de nós homens ser Paulo lá dentro da nossa casa? Será que é possível de nós homens ser Paulo onde é que nós estivermos? E vocês, mulheres, será que é possível vocês ser Paulo também? Vai sobrar para vocês, viu? Vai sobrar para você, Cláudio. Será que é possível você ser Paula dentro de casa? Paula dentro da igreja? Paula no trabalho? Paulo no mercado? Paulo dentro das casas? É possível? Sim ou não, gente? Sim. Então repete comigo, em Jesus Cristo, é possível a transcendência em Cristo, pela força sobrenatural do Espírito Santo, pelo extraordinário, também é sinônimo da palavra transcendência, pelo extraordinário do Espírito Santo. É possível, repete comigo, meus irmãos, pela força do Espírito Santo que desce do céu, que está em mim, e eu desejo, para que a transcendência de Cristo possa aparecer no meu servir, na minha caminhada de fé. Amém. Levanta os irmãos, vamos pedir o Espírito Santo essa graça. Não só nessa noite de hoje, mas todos os dias, para a honra e glória de Deus.
Vem Espírito Santo de Deus, Espírito fiel, Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscita os mortos, que ressuscita os sonhos, que ressuscita a nossa espiritualidade. Vem Espírito Santo de Deus, sobre toda a igreja, sobre toda a renovação carismática, sobre todo o mundo, sobre todo o apostolado brasileiro. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, sobre minha casa, sobre a minha situação, sobre a minha saúde, sobre a minha espiritualidade. Deseja, irmão, seja usado o Espírito Santo. Você sabe daquilo que você precisa, daquilo que a sua casa precisa. Pede esse Espírito Santo, esse poder do alto, esse poder do alto que Paulo pregou aos Gálatas. Temos que ter perfil como de Paulo, temos que ter espiritualidade de Paulo. É possível, meu irmão, que as pessoas se apaixonem com o céu pela sua entrega, pelo poder de Deus que está em você, pelo batismo. É possível de a conversão, é possível de curar as pessoas em nome de Deus, de doenças que para a medicina já não tinha mais jeito. É possível. Tudo aquilo que você escreveu e colocou dentro daquela caixinha de oração, é possível de Deus fazer. Seja ousado. Não é a oração do outro que é melhor, não. É a nossa que às vezes deixa de ser ousada. Toda oração é bem-vinda na presença de Deus em Cristo. Para nós que somos católicos, oração em Cristo, oração em Jesus. Ei, Senhor, Deus te confiou, meu irmão. Deus te confiou algo na sua espiritualidade, no seu batismo, o batismo que seu pai levou, a sua mãe, seus padrinhos. Você que batizou já adulta, o Espírito sonhou com esse momento, mas não para que vivemos uma vida carnal, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos dos céus. Vem Espírito Santo. Você que está com essa dor de cabeça, receba agora a cura, o poder. Não é momento de cura e libertação, mas o Espírito me coloca isso, que a sua dor de cabeça está curada. Transcendência, irmão. Deus quer você de joelhos no chão, invocando o Espírito Santo. Diz a palavra que o nome de Deus precisa de ser louvado em nossa vida antes que o sol se enraia. O Espírito chama nós para a oração, para a vida espiritual. Receba o fogo do alto, em nome de Jesus, por Jesus. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Repete comigo, na igreja de Maria, eu sirvo a Deus Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Eu falo do seu amor, eu falo da sua misericórdia, eu proclamo a justiça de Deus e defendo a verdade. Mas tira, Senhor, do meu coração toda vaidade, que toda honra e toda glória seja para Jesus, Deus poderoso, que confiou a mim e você, irmão. Somos pequenos, somos pecadores, mas quer que nós vivemos segundo o Espírito, para não sermos mais escravos do pecado. A tua casa vai ser mais radiante, o teu trabalho será mais radiante, a tua comunidade será mais radiante, se nós vivemos essa transcendência em Cristo, no Espírito Santo de Deus.
Seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos fazer o nosso ofertório agora.